A mercadoria mais importante para o mundo inteiro é a nossa atenção. Sinta-se confortável em mais um episódio do Simples como as Nuvens. Esse podcast que é um compartilhar através das experiências e efemeridades que a vida me proporciona. Eu sou a Cauane Bonet e te convido agora a absorver apenas o que lhe for necessário. Muito bem-vindos ao outono e à segunda temporada de Simples como as Nuvens. Gente, eu tô com saudade, viu? De gravar aqui dentro desse quartinho aqui. Desse quartinho não, desse armário, né? Que me acompanha no Instagram. Ver fotinha da onde esse podcast é gravado. Inclusive, eu queria comentar antes de começar esse episódio que eu fiz um downgrade, sem querer, do microfone. Então, provavelmente o áudio estará mais inferior, mas prometo que tô trabalhando nisso, viu? E bom, além de um ano novo astrológico, se iniciou já, né, ali no dia 20, o outono. E se você é um ouvinte da temporada anterior, sabe que o outono é sobre introspecção, né? Aquele negócio, a vida seguindo, o pau torrando e a gente desacelerando, né? Ou pelo menos deveríamos, ou pelo menos a gente tenta. Mas diferente da temporada anterior, nesse episódio eu quero trazer um assunto que foi uma faísca que me ocorreu no primeiro semestre da faculdade, ou para os mais íntimos, da escolinha. Pois é, gente, eu tô acadêmica agora, né? Faz tempo que a gente não conversa aqui, enfim. Eu tô na segunda fase de psicologia. Eu tive uma disciplina, ano passado, na primeira fase, que era basicamente sobre neurociência, anatomia e etc. E aí a gente teve um trabalho para fazer. Pesquisando sobre esse trabalho, eu encontrei um artigo sobre economia da atenção. Eu guardei, obviamente, porque não cabia naquele dia, naquele momento, naquele trabalho, enfim. Mas para esse momento eu acho que cabe. E o objetivo desse podcast não é adentrar esse tema em específico, discutir e tudo mais, mas sim a gente refletir sobre, trazer o meu ponto de vista, vivência. Então, quem quiser se aprofundar mais, como sempre, as referências estão na descrição, né? E eu começo já de cara com uma questão que tem a ver com esse tema da atenção, para você guardar aí com você, que é: a sua atenção, ela tem preço ou tem valor? E para quem você vende? Esses conteúdos que eu li do artigo e de outras coisas que eu encontrei, eles falam muito sobre o nosso tempo gasto em telas, sobre a nossa atenção estar sendo vendida por um preço que nós mesmos pagamos, e muitas vezes inconsciente, né? Através da ansiedade, através da exaustão mental, a sensação de estar sempre atrasada, né? O FOMO, o famigerado FOMO, e por aí vai. E é desse ponto que eu puxo o fio. Se o outono é sobre desacelerar, economizar energia, olhar para si, se essa é a nossa natureza intrínseca, como que eu vou segui-la se cada vez mais e mais e mais eu estou existindo no meu cotidiano, mas habitando um outro lugar, presente em outro lugar? Ah, Cal, mas o mundo é assim, eu preciso estar conectado, do contrário eu perco algo, tudo mudou. Concordo. O meu ponto não é sobre abandonar de vez as telas, mudar para o mato, sei lá, viver em Nárnia. Eu seria até hipócrita, né, ao falar sobre isso, assim. Sendo que produzir e consumir conteúdos das plataformas é o meu trabalho e que nesse momento eu estou comprando a sua atenção. Ou pelo menos é o que eu espero estar fazendo. E se eu estou roubando a sua atenção ou pagando por ela, do meu ponto de vista, quem vai definir isso é você. Porque pensa comigo, o que eu estou compartilhando agora e que eu vou compartilhar ainda, isso que você está ouvindo vai te acrescentar em algo ou não vai mudar nada na sua vida? E se vai te acrescentar, você vai saber o quanto você acabou de receber de mim. E você vai entender que isso pode ser para você um valor e não um preço. Então, através desse momento, quem sabe, você comece a valorizar ainda mais para onde você direciona o teu olhar, o teu corpo, as tuas palavras, a tua percepção como um todo, né? E, consequentemente, a sua atenção. E quando você se vê sobre essa consciência da sua atenção, de estar consciente ali, talvez você comece a voltar para si, para dentro. E aí, meus amigos, quanto mais a gente pratica isso, melhor a gente fica. Até que vai chegar um momento que o cotidiano, prometo para vocês, ele é simplesmente mágico. E a gente reaprende a observar o momento que a gente vive, o que a gente vive, como a gente vive, como o nosso corpo está se comportando frente ao que a gente está vivendo.
E aí a gente começa a fazer escolhas e outras escolhas. E quanto mais prática, mais consciente a gente fica e mais recebe benefícios sobre a nossa atenção. Na primeira temporada, a gente aprendeu a desacelerar de uma forma diferente. Nessa, eu vou sugerir acessarmos esse ritmo mais introspectivo através de algumas práticas que eu venho fazendo desde o final do ano passado e que tem funcionado para mim. Você já ouviu falar de atenção plena? É basicamente o que eu acabei de falar sobre consciência da sua atenção. É onde a gente coloca a nossa energia e a gente cria pequenos rituais, que esses rituais possam nos ajudar a atravessar esse período de forma mais alinhada com a nossa natureza. Então, por exemplo, eu vou compartilhar uns 3 ou 4 aqui, desses que eu venho fazendo e venho me percebendo voltando mais para mim através deles. O primeiro é extremamente difícil para mim. Está sendo ainda porque eu ainda não cheguei onde eu quero, que é reduzir o consumo de redes sociais, especialmente à noite. Essa parte das redes sociais eu consegui, mas eu tenho um probleminha ali que eu pego meu celular e começo a apagar fotos. Sabe, eu começo a limpar o celular antes de dormir. É uma mania, é um hábito que eu quero tirar da minha vida. E por que eu decidi inserir isso? Porque algumas vezes eu tava percebendo que eu tava com muito sono, tipo 9 da noite, assim, o que é incrível pra mim. Só que quando eu deitava com o celular na cama, eu abria as redes sociais, aquilo me agitava muito. Então, sei lá, chegava meia-noite, 2 horas às vezes, eu tava acordada ainda. Então agora eu coloquei o meu celular pra entrar em modo sono, 9 da noite. E aí eu não tenho mais notificações. Só que ainda eu tenho essa mania de pegar o celular. Aí eu coloquei um abajur do lado da cama e um livro físico. Então eu leio antes de dormir, obrigatório, eu leio. Mas às vezes eu dou uma pegadinha no celular. Então por isso que eu falei que eu ainda preciso trabalhar nisso. Chegaremos lá. Outra coisa que eu comecei a fazer é criar os meus momentos de silêncio e observação. Caminhar sem fone de ouvido, sem mexer no celular, sentar em algum lugar que tem bastante pessoas e ficar só olhando para elas, observando. E agora, para quem não sabe, eu sou uma mãe bichológica real. Que eu tenho meu gato, né? Mas ele ficou com a minha mãe no caso. Só que recentemente meu irmão passou a guarda da cachorra que ele adotou para mim. Então cada vez que eu vou passear com ela, eu tenho ido sem celular e sem fone de ouvido. Isso tornou o meu momento de contato com o externo, sabe? Com o barulho do mundo e, consequentemente, com a observação atenta. Então, às vezes eu passo o dia todo em tela, trabalhando na frente do computador, e aquele momento ali é onde eu quero ficar longe de tudo, né? E ainda tem ela, que é a minha ocitocina real ali. Então, isso tem me ajudado bastante. Outra coisa que não é novidade por aqui, que eu sempre falo pra vocês, é escrever sobre as coisas que a gente quer soltar, que a gente quer deixar aí, sentimentos, emoções, enfim. Não é novo, né, que eu escrevo num diário que não é diário. Eu escrevo quando eu sinto que eu preciso escrever nele, assim. E nesses momentos, eu tô completamente conectada comigo e com as emoções que eu tô passando, sabe? Então, fazer desse hábito um momentinho terapêutico ali, isso tem ajudado a estar mais presente. E por fim, escutar o nosso corpo. Viver nesse estado de presença me ajudou a perceber o meu corpo em relação às pessoas que eu convivia, aos alimentos que eu ingeria, o que eu estava assistindo, o que eu estava ouvindo, o quanto isso reverbera na minha vida, sabe? O quanto isso acrescenta ou desacrescenta. Se você é ouvinte antigo, você já sabe que valorizar mais os ciclos naturais, ajustando essa nossa rotina para respeitar os ritmos mais lentos, né, do outono, vai ao longo do tempo nos dando mais e mais qualidade de vida e, consequentemente, autoconhecimento. E antes de mais nada, tem mais uma coisa que eu separei aqui que é muito importante também. Conforme vocês forem praticando, ou enfim, se não quiserem praticar essas dicas que eu dei aqui e outras coisas de atenção plena, né, de presença, tem uma pergunta que é bem legal de acompanhar. Principalmente quando a gente está em dúvida sobre algo. Dá para fazer em qualquer momento, mas principalmente quando a gente está em dúvida. É se perguntar, eu estou em dúvida porque é um não que eu estou me dizendo? E se isso for um não, então o que eu realmente quero? A gente só consegue se perguntar sobre isso quando a gente está no presente. Quando a gente está observando o que está acontecendo. E muitas vezes o nosso corpo, ele
ele reage ao que está acontecendo. E aí você para e você faz essa pergunta. Beleza, se isso é um não, então o que eu quero? Porque assim, eu sinto que quando eu passo do que eu não quero para o que eu quero, né, as palavras, elas se modificam. E aí quando as palavras se modificam, a minha vibração se modifica, né? E aí a ação parece mais clara do que fazer, né? Do como fazer aquilo acontecer, então. E outra sugestão que eu dou, se você optar por fazer isso, é que eu construir essa lista de questões que você tem, você também anote isso e que não busque apenas uma resposta positiva para esse não. Porque quanto mais oposições você indicar, mais clareza você terá sobre o que você quer ter, sabe? Sobre o problema, sobre a questão, enfim. Então, é isso, gente. Escolha uma prática para experimentar essa semana. Perceba se a sua atenção se transforma ou não. Tenta mais uma semana. Lembra que a prática constante é o que vai te levar mais e mais e mais a si, sabe? A se conhecer, enfim, para dentro. E anota essa mudança, se sentir confortável, vai, compartilha comigo. Enfim, o outono nos ensina que existe beleza no desapego, que desacelerar é necessário e que estar presente é um ato de resistência num mundo que exige constante estímulo. Que possamos usar essa estação como um lembrete de que olhar para dentro é tão importante quanto olhar para fora. Sou grata pela tua escuta ativa e até o próximo. Para que este episódio fosse escrito, fontes precisaram ser pesquisadas, e na descrição você encontra os links.